Mesmo depois de ser merecidamente demitido do Corinthians, o ex-técnico Fábio Carille continua tumultuando e prejudicando a imagem do Timão. Nessa última semana, em declaração feita a um jornal Bola do Povo, Diário do Povo, alguma coisa assim, Fábio Carille conseguiu tumultuar de novo o ambiente do Corinthians, afirmando que o Matheus Vital teria pedido desculpas para o Carille depois do mal entendido causado por ele próprio, Fábio Carille, após uma entrevista assombrosa, uma entrevista desastrosa dada por Fábio Carille após o jogo que o Corinthians acabou perdendo por 2-0 do Independiente Del Valle aqui na Arena Corinthians. Ele afirmou na coletiva que a equipe perdeu graças à imaturidade de seus jogadores, sendo que quando você foi comparar a idade média do time do Corinthians e do time do Del Valle, o time do Del Valle tinha 3, 4 anos a menos de idade média, e ele culpou a imaturidade dos jogadores do Corinthians por uma derrota que, obviamente, foi mais um banho tático que ele tomou em plena Arena Corinthians, em casa, com apoio de mais de 35 mil torcedores, na época em que a torcida ainda acreditava no Corinthians de 2019, né? Porque hoje já a torcida do Corinthians não lota mais os estádios, porque não acredita nessa fraquíssima equipe montada por Fábio Carille, treinada por Fábio Carille, afundada por Fábio Carille. Esse é o Corinthians de 2019, essa vergonha de futebol dada pelo seu torcedor. Em um raro espasmo de lucidez, a diretoria do Corinthians demitiu esse jovem senhor Fábio Carille, mostrando mais uma vez que foi uma decisão acertada, apesar de tardia. A decisão de demitir o Carille deveria ter sido tomada antes do Corinthians estar nessa situação em que se encontra hoje. Se tivesse tomado a decisão logo que percebeu que o trabalho não ia andar para frente depois da parada da Copa América, o Corinthians certamente estaria em uma posição mais favorável para chegar à Libertadores, dependendo praticamente hoje da vitória do Flamengo amanhã para conseguir se classificar, porque hoje não depende só mais dele, né? Já que o Internacional, que teve confronto direto no final de semana passado, acabou conquistando o empate fora de casa. É importante entender também que com pouquíssimas semanas de treinamento, o Diego Coelho, que era o técnico do Sub-20, que está ganhando 10 vezes menos do que o Fábio Carille ganhava, 10 vezes menos do que o Carille ganhava, conseguiu em uma semana o que o Carille alegou que não conseguia fazer nesse um ano que ele ficou à frente do time, que era dar um jeito do time começar a jogar. O arroz com feijão do Coelho parece revolução do futebol perto daquela porcaria que o Carille fazia ou colocava em campo até ser mandado embora. Então, quer dizer, em uma semana, o interino que veio do Sub-20, ganhando 10 vezes menos do que ele, conseguiu achar alguma coisa nesse time que, segundo o Carille, não dava para fazer em um ano, porque os técnicos, o Guardiola diz que em um ano não é suficiente para fazer um time jogar bola, e todo esse papo furado que o Carille levou com a barriga desde o começo do ano, falando ou justificando a própria incompetência em fazer esse time jogar futebol. O Coelho, em uma semana de treinamento, conseguiu fazer o time jogar alguma coisa, conseguiu mostrar que pode mudar um jogo nesse último final de semana. O resultado acabou ficando em 0-0, mas o Corinthians foi outro no segundo tempo em relação ao Internacional. O primeiro tempo muito próximo, né? Não vou nem falar muito ruim, porque foi o padrão do que vinha sendo com o Carille. Menos posse de bola, deu 1/7 dos chutes a gol do Internacional no primeiro tempo, e no segundo tempo foi bem superior, merecia até a vitória pela segunda etapa, mas acabou conquistando apenas o empate dentro de casa. As coletivas de Diego Coelho também mostram como o Fábio Carille estava completamente perdido. O Coelho, que era técnico, como eu disse, do Sub-20, mostra um conhecimento tático muito mais apurado do que o do Carille. Quando perguntado, por exemplo, sobre a dificuldade do time no primeiro tempo do Internacional, Coelho falou sobre as linhas espaçadas. E, de fato, quem foi para o estádio viu isso mesmo. As linhas do Corinthians estavam muito espaçadas e o Corinthians não conseguia sair jogando. E o Carille, todas as entrevistas, ele fazia questão de falar sobre os erros de passe do jogador. Então, individualizando uma culpa que ela é coletiva, e coletiva, leia-se, uma culpa dele por não fazer o time treinar direito essas linhas mais próximas. O Coelho admitiu isso, mudou o time para o segundo tempo e conseguiu fazer o Corinthians jogar.
e o Carille não conseguiu fazer isso em um ano. Então, a diretoria do Corinthians acertou na demissão do Carille, apesar de ter sido uma demissão tardia, e acerta também em deixar o Coelho treinar até o final do ano e o Thiago Nunes só começar no ano que vem. Então a diretoria do Corinthians conseguiu um certo milagre, né, que foi acertar duas decisões simultâneas. A primeira, de mandar o Fábio Carille pastar, né, abrir as portas que são a serventia da casa para ele, e trazer o Diego Coelho do Sub-20 para treinar até o final do ano. Assim o Thiago Nunes ano que vem assume sem pressão, consegue trabalhar uma pré-temporada, consegue montar um elenco mais competitivo do que esse montado pelo Fábio Carille, e vamos ver se o Corinthians vai estar classificado para a Libertadores no ano que vem. Fato é que se o Thiago Nunes tivesse chegado agora, até o final do ano, e não conseguisse se classificar para a Libertadores, já seria muito cobrado e muito pressionado. Então, melhor preservar o Thiago Nunes disso, porque a diretoria, assim como os torcedores, aposta muito nesse jovem treinador. Eu vejo muito potencial no Corinthians para o ano que vem, e acredito que deve ser um dos 3 melhores times do Brasil, junto com Palmeiras e Flamengo, naturalmente pelo seu nível de investimento, e o Corinthians por ter um nível de investimento um pouco abaixo desses dois, mas vai ter um treinador à altura de um bom futebol. Esperamos que seja assim e que 2020 traga bons frutos a esse time do Timão. Forte abraço.